Pessoal, boa noite para vocês, amigos do Instagram, do Periscope e também do Facebook. Simultânea, tá ok? A transmissão, mais uma vez, para 3 redes sociais. É um prazer, uma honra tê-los aqui, sejam bem-vindos. Como sempre, eu vou pedir para vocês, compartilhem essa transmissão, convidem os amigos e, principalmente, anotem, peguem o papel, peguem a caneta para fazer anotações. Preparei um material para vocês aqui, bem caprichado, para a gente verticalizar, para vocês passarem o trator nas provas. Então aproveitem essa oportunidade gratuita para vocês evoluírem nos estudos, tá ok? Já apareceu aqui vídeos ao vivo mais relevantes. Acabou de aparecer aqui a mensagem no Instagram. Então, muito obrigado, pessoal do Instagram. Estamos aí entre as lives mais assistidas no momento. E nem começou a transmissão ainda, né? Que legal. Bom, vamos lá então. Hoje é um dia histórico, né? Para o Supremo Tribunal Federal. Não acabei de assistir o julgamento, porque assumi o compromisso com vocês de transmitir essa live. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar aqui a indicação para quem quiser ler, para quem quiser ver, em relação ao voto do ministro Barroso. Um voto impecável, espetacular. Lições de justiça, lições de sabedoria. Fica a dica para quem quiser, então. E obrigado para as pessoas que mandaram mensagens para mim, dizendo que, durante a transmissão do voto dele, lembraram de mim. Fiquei muito feliz porque eu e o ministro Barroso temos muitos pensamentos em comum. Então foi uma honra receber essas mensagens de vocês. E por falar em Supremo Tribunal Federal, quero lembrar que logo mais estarei junto com vocês, pessoal do Mato Grosso. Vou palestrar aí em Mato Grosso com o ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo, e com outros professores. Quem quiser mais informações, é só acessar o meu Instagram, que eu postei ontem a palestra, ok? Concurso de delegado de São Paulo. Muitas pessoas fazendo perguntas para mim. Eu vou tentar gravar para vocês uma live especial sobre esse concurso de delegado de São Paulo. Desde já, fica outra dica. Acompanhem o meu stories do Instagram. Todos os dias eu estou fazendo para vocês uma revisão gratuita pelo Stories, ok? E atendendo aos pedidos, eu vou lançar logo mais um aulão online. Pretendo fazer esse aulão faltando uma semana para a prova de delegado de São Paulo. Vai ser um aulão online com dicas especiais. Então quem quiser aderir, manda direct que depois eu vou publicar mais informações. Aulão online para o concurso de delegado de São Paulo. E vamos agora, finalmente, aos temas das lives de hoje. No Diário Oficial da União foram publicadas 2 leis. A Lei 13.641, de 2018, publicada hoje, e também a Lei 13.642, de 2018. Nós vamos falar sobre essas 2 leis. Vamos começar pela primeira. Essa primeira lei, a 13.641, ela alterou a Lei Maria da Penha para criar um novo tipo penal. E a segunda lei, a 13.642, ela ampliou as atribuições da Polícia Federal. Então vamos começar pela Lei Maria da Penha. Pessoal, a lei nova, a 13.641 de 2018, ela acrescentou o artigo 24A na Lei Maria da Penha. Esse artigo, ele traz um novo crime, um novo tipo penal. Eu vou ler para quem está sem a lei. Artigo 24A da Lei Maria da Penha. Descumprir decisão que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena, detenção de 3 meses
a 2 anos. Esse é o novo tipo penal. Por óbvio, ele não vai retroagir para alcançar fatos passados, porque é uma novatio legis, é uma lei nova incriminadora. E como ela é prejudicial, ela não vai retroagir, ok? Essa lei nova, ela não tem período de vacatio legis. Então ela começou já a valer. Eu já posso estar aplicando esse crime. Nós precisamos entender, pessoal, para o estudo ser bem eficaz, nós precisamos entender o motivo, o porquê dessa lei ter surgido. Por que essa lei surgiu? Então eu quero começar com vocês a análise da jurisprudência do STJ. O STJ entende que o descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha não caracteriza o crime de desobediência. Para facilitar, para ficar bem mastigadinho para vocês, vamos analisar 3 questões. Vamos dividir para ficar bem didático na sua anotação. 3 questões para a gente entender a jurisprudência do STJ. O STJ diz assim: se a ordem judicial tem sanções em caso de descumprimento, eu não posso aplicar o crime de desobediência. Então imaginem que há uma decisão judicial e que a lei diz que se essa decisão for descumprida, cabe multa, cabe alguma medida administrativa, cabe alguma medida processual. Nesse caso, como há sanções específicas, eu não aplico a desobediência. Primeira ideia. Segunda, o STJ diz também que, caso o descumprimento da ordem judicial não tenha sanções específicas, se a lei não fala nada, se a lei não apresenta consequências no caso de descumprimento da ordem judicial, nessa situação eu posso aplicar o crime de desobediência. Porque o crime de desobediência, ele é um crime subsidiário. Eu só posso aplicar ele se a ordem judicial não tiver uma sanção específica em caso de descumprimento. Então, se a lei não traz nenhuma consequência como sanção para o descumprimento da ordem judicial, aí sim eu posso aplicar o crime de desobediência. E uma terceira ideia. Imaginem que a lei traz determinada questão e o juiz profere uma ordem judicial. A lei prevê consequências para o descumprimento dessa ordem judicial. Vai cair naquela primeira ideia. Vocês vão falar, bom, professor, como a lei traz sanções, consequências, não cabe desobediência. Nessa terceira ideia entra uma ressalva. Ainda que a lei traga sanções, ainda que ela traga consequências, se ela fizer uma ressalva de que cabe o crime de desobediência, aí a gente pode acumular. Querem um exemplo? Artigo 219 do Código de Processo Penal. O artigo 219 diz que a testemunha que não observar a intimação judicial, que não comparecer na audiência, essa testemunha faltosa, ela está sujeita ao pagamento de multa e também ao pagamento das custas das diligências. No primeiro momento, então, não cabe o crime de desobediência, porque tem sanções específicas. Só que logo em seguida, lá no 219, consta que, salvo, sem prejuízo da punição por crime de desobediência. Então, o próprio artigo 219, ele autoriza a punição por desobediência. Tá bom? Então, eu dividi em 3 ideias para vocês entenderem. Qual que é o resumão? Segundo a jurisprudência do STJ, o crime de desobediência, ele é subsidiário, ou seja, se a lei apresenta sanções para o descumprimento da ordem judicial, não cabe desobediência, salvo se a lei
trouxer em seu bojo a previsão de cumulação, de que cabe também a desobediência. Muito bem. Vocês estão conseguindo acompanhar? Entenderam bem essa parte? Pessoal do Facebook, do Periscope, entenderam essa primeira questão? Então tá. E como que funcionava na prática antes da lei de hoje? Funcionava assim. A vítima, ela pedia medida protetiva e demorava para o judiciário conceder a protetiva. Há estudos, pessoal, que indicam que as medidas protetivas em alguns locais demoram até 6 meses para serem deferidas. Então, antigamente, a vítima pedia a medida protetiva, ficava aguardando na casa dela e ficava rezando para o agressor não voltar a atacar ela, porque ela ficava desamparada, ficava vulnerável. Não tinha nada para impedir ele de lesionar ela, de matar ela. Ela ficava esperando a medida protetiva. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí saía a protetiva e o agressor ele podia descumprir a protetiva. O juiz determinava, não pode se aproximar da ofendida. O agressor se aproximava, a ofendida ligava para a polícia ia até a casa, conduzia o agressor para a delegacia, e sabe o que acontecia? Nada. Os delegados eram obrigados a liberar o agressor que descumpria a medida protetiva. Porque para o STJ, o fato é atípico. Se o fato é atípico, os delegados não conseguiam fazer nada. Eles simplesmente registravam um boletim de ocorrência e depois mandavam para o judiciário para a adoção das medidas cabíveis. Então a vítima continuava rezando para não acontecer nada com ela. Ela demorou para receber as protetivas. Depois que ela recebeu, houve descumprimento, ela bateu na porta do Estado, não aconteceu nada, e agora ela tem que esperar de novo para ver se o judiciário vai decretar ou não a protetiva. Vejam que cenário caótico, que caos. Então os agressores, eles zombavam da justiça. Antigamente, pessoal, o cenário era teratológico. Esse tratamento que era concedido para o agressor era um tratamento que fomentava a impunidade, que gerava descrédito para o sistema, que violentava a dignidade da mulher e também a dignidade da justiça, porque era um sistema totalmente ineficaz. O cara desrespeita a ordem judicial e sai pela porta da frente da delegacia. Um absurdo. Então, o que eu fazia para tentar contornar esse problema? Eu agia de outra forma. Eu pensava assim, entre seguir a jurisprudência do STJ e proteger a mulher, eu protegia a mulher. Eu não aplicava a jurisprudência do STJ. Eu aplicava o princípio da proibição de proteção deficiente. A minha função como delegado é de ser o primeiro garantidor da legalidade da justiça. Então eu afastava a jurisprudência do STJ, porque não é vinculante, eu afastava essa jurisprudência e prendia o agressor por desobediência, com base no princípio da proibição de proteção deficiente. Entre a jurisprudência e a proteção da mulher, eu escolhia a proteção da mulher. Ah, professor, mas você fazia isso e se baseava no quê? Eu me baseava na corrente minoritária. Há uma corrente minoritária que diz o seguinte: é cabível sim a aplicação do crime de desobediência no caso de descumprimento de medida protetiva. Sabem por quê?
Essa corrente minoritária diz que a decretação de prisão preventiva não é sanção. Não é sanção. Não é sanção. A corrente majoritária que prevalece no STJ diz que não cabe o crime de desobediência no caso das protetivas, porque a Lei Maria da Penha e o CPP, eles trazem como sanção a decretação da preventiva. Então, para o STJ, não cabe desobediência nas protetivas, porque se o agente desobedece à ordem judicial, o juiz pode decretar preventiva. E isso para o STJ é uma sanção. Logo, se há previsão de sanção, não cabe a desobediência. Porque a Lei Maria da Penha, ela não fala que pode cumular. Ela não diz que pode ser decretada a preventiva sem prejuízo da desobediência. Então, esse é o raciocínio do STJ. Mas vejam, pessoal, por que eu defendo, por que eu adotava a corrente minoritária? Porque prisão preventiva não é sanção. É conhecimento basilar no processo penal que prisão preventiva não é punição, não é sanção. A prisão preventiva, ela é uma medida cautelar que tem as suas finalidades. Ela não é prisão, uma prisão pena. Ela não é uma prisão punição. Ela não é uma prisão sanção. Entenderam? Quem que defende esse posicionamento? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já aplicou esse entendimento. Desobediência no caso de descumprimento de medida protetiva. Então ficava essa controvérsia em torno do tema. Cabe desobediência, não cabe, enfim. Agora, com o advento dessa nova lei, acabou a polêmica, porque há agora um tipo penal específico para punir quem descumpre a medida protetiva. Professor, meu amigo lá do Sul, Avena, também defendia, vai continuar defendendo, o cabimento de desobediência no caso de descumprimento de protetiva, porque a prisão preventiva não é sanção. Muito bem. Explicada essa primeira parte, vocês já entendem agora o porquê do surgimento dessa Lei 13.641. Eu preparei uma classificação simples que normalmente é usada pela doutrina para vocês estudarem esse crime. A classificação é a seguinte: ele é um crime próprio. Por que próprio, professor? Porque esse crime de descumprimento de medida protetiva, ele só pode ser executado pela pessoa que está obrigada a cumprir a protetiva. Então, ele é um crime próprio. Ele é também um crime formal. O que é o crime formal? É aquele crime que não exige um resultado naturalístico. É um crime de forma livre, porque o agressor ele pode executar de várias formas. É um crime que pode ser praticado por ação ou omissão. Então ele pode ser comissivo ou omissivo. É um bem, tá? É um crime, melhor dizendo, que pode ser unissubsistente ou plurissubsistente. É um crime que é instantâneo. É um crime que é unissubjetivo, porque pode ser praticado por uma pessoa, e é um crime que admite tentativa, quando praticado na modalidade plurissubsistente. Qual que é o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado, nesse tipo penal novo, é a administração da justiça. Quem que é o sujeito passivo? O sujeito passivo é o Estado e, indiretamente, a mulher, a parte ofendida, a parte que foi agredida, que teve a medida protetiva
descumprida. Tá certo? Mais um ponto polêmico. Recebi várias mensagens de alunos perguntando sobre a questão da Lei 9.099. Professor, esse crime novo, ele é um crime de menor potencial ofensivo? Cabe ou não cabe a aplicação da Lei 9.099 de 95? Esse crime, pessoal, se a gente pegar a pena dele, a pena é de 3 meses de detenção a 2 anos. Então, conceitualmente falando, pela pena, ele é sim uma infração de menor potencial ofensivo. Porque de acordo com a Lei 9.099, o crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não supera 2 anos. Então, em tese, é um crime de menor potencial ofensivo. Mas desde já, eu vejo o surgimento de 2 correntes na doutrina. A primeira corrente doutrinária vai defender o seguinte: esse crime, ele realmente é de menor potencial ofensivo. Portanto, se aplica a Lei 9.099. Essa primeira corrente vai falar também que o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele afasta a aplicação da Lei Maria da Penha apenas em relação às condutas criminosas praticadas com violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então essa primeira corrente vai dizer, bom, se o artigo 41 da Lei Maria da Penha só afasta a 9.099 em casos de violência contra a mulher, não faz sentido eu afastar a 9.099 desse crime novo. Porque não é a mulher que é vítima nesse crime novo. É o Estado que é o sujeito passivo. É um crime contra a administração da justiça. É um crime que não envolve violência contra a mulher. Primeira corrente. Vejo também o surgimento de uma segunda corrente. A segunda corrente vai dizer o seguinte: olha, esse tipo penal novo, ele não se enquadra na Lei 9.099, ainda que ele tenha a sua pena máxima de 2 anos. Eu devo afastar a 9.099 desse crime. Eu devo afastar a transação penal, devo afastar a lavratura de TC. Sabem por quê? Porque esse crime ele está na Lei Maria da Penha. Fazendo uma interpretação sistemática, teleológica da Lei Maria da Penha, eu chego à seguinte conclusão: ainda que o descumprimento de medida protetiva seja um crime que não envolve violência direta, violência explícita, indiretamente, implicitamente, ele está ligado à violência doméstica. Sendo assim, eu devo aplicar o artigo 41 da Lei Maria da Penha para afastar a aplicação da Lei 9.099. Essa vai ser a segunda corrente. Qual que é a minha humilde opinião para contribuir para os debates? Eu entendo que a segunda corrente está com a razão. É a corrente mais consentânea com o espírito protetivo da Lei Maria da Penha. Com a devida vênia em relação à primeira corrente, a segunda, a meu ver, é mais consentânea com o espírito da Lei Maria da Penha. E eu digo para vocês mais um motivo que me leva a essa conclusão. O artigo 24A, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, dispositivo que foi incluído pela lei nova, esse artigo 24A, parágrafo 2º, ele diz que na prisão em flagrante, a fiança
só poderá ser concedida pela autoridade judicial. Na prisão em flagrante, a fiança só poderá ser concedida pela autoridade judicial. Então, notem, por que o legislador trouxe esse dispositivo relativo à fiança? Ora, se fosse cabível a aplicação da Lei 9.099, não haveria necessidade do legislador falar de fiança. Não haveria necessidade dele falar em prisão em flagrante. Por um simples motivo, se fosse cabível a 9.099, eu lavraria TC. Se eu lavro o termo circunstanciado, não há que se falar em fiança. Ah, professor, mas e se o sujeito deixar de cumprir? Se ele não assinar o termo de compromisso? Aí eu prendo em flagrante. Mas notem, aí eu começo a fazer um malabarismo jurídico. O fato concreto, visível, evidente, é que a lei nova, ela proíbe a concessão de fiança nesse crime. Então isso indica que não cabe a 9.099. É um argumento forte. Quando o legislador fala de fiança, ele está falando de prisão em flagrante. Ele cita a prisão em flagrante. Então não tem nada a ver com a lavratura de TC. Se não cabe a lavratura de TC, é porque não cabe a Lei 9.099. Outro detalhe, pessoal, que eu trago para vocês. Quando o agente descumpre a medida protetiva da Lei Maria da Penha, ele pratica, sim, uma forma de violência contra a mulher. No primeiro momento, a gente pode não vislumbrar, porque a gente pensa só na forma de violência física. Mas quando ele descumpre a medida protetiva, ele não deixa de praticar um constrangimento. E lá na Lei Maria da Penha, vocês sabem, lá no artigo 7º, a violência psicológica é uma forma de violência doméstica. Então nós devemos interpretar o artigo 41 em consonância com o artigo 7º. A violência psicológica, ela tem um conceito muito amplo lá no artigo 7º. Ela fala de qualquer conduta que gere constrangimento para a mulher. Ora, se a mulher está lá, quieta, na tranquilidade, na paz dela, e o agressor descumpre a medida protetiva, é óbvio que ele vai estar gerando constrangimento para ela. É óbvio que há uma forma de violência psicológica. E se há violência contra a mulher, não cabe a 9.099, nos termos do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Aproveitando que a gente está falando de fiança, eu trago agora para vocês uma outra questão que vai começar a ser debatida de novo na doutrina. Antigamente, logo que surgiu a Lei Maria da Penha, a doutrina começou a discutir: cabe ou não cabe fiança nos casos de Lei Maria da Penha? O delegado pode ou não pode arbitrar fiança nos crimes envolvendo a Lei Maria da Penha? Essa discussão existe até hoje. E eu vou explicar para vocês o motivo dessa discussão. Uma primeira corrente defende que o delegado de polícia não pode arbitrar fiança nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Sabem por quê? Essa corrente, ela se baseia nos artigos 324, inciso 4, e 313, inciso 3º. No artigo 324, inciso 4º do CPP, o legislador diz que não cabe fiança quando presentes os requisitos, os elementos da preventiva, lá no 324. E lá no 313, inciso 3º, o legislador fala que é cabível preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, juntando o 324 e o 313, essa parcela da doutrina fala: bom, se não pode arbitrar fiança em caso de preventiva
E se os casos de Lei Maria da Penha são casos de preventiva, juntando os dois artigos, significa que o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Essa primeira corrente ela é defendida pelo professor Avena, meu querido amigo Avena, procurador de justiça lá no Rio Grande do Sul. Ele defende essa corrente. Mas há também uma segunda corrente que diz o seguinte: ora, se a Lei Maria da Penha quisesse proibir a concessão de fiança em solo policial, ela teria feito de forma expressa, assim como ela afastou a Lei 9.099. Se não há previsão na Lei Maria da Penha específica proibindo a fiança em solo policial, significa que o delegado de polícia pode sim arbitrar fiança. Quem defende essa corrente? Meu colega de SERS, o professor Rogério Sanches. Eu concordo com o Sanches. Não há na Lei Maria da Penha uma previsão genérica proibindo a concessão de fiança pelo delegado. Aí vocês vão falar, mas professor, isso era antigamente. E a partir de hoje? A partir de hoje existe o artigo 24A, parágrafo 2º. E ele fala que na prisão em flagrante não cabe fiança por parte do delegado, que a fiança deve ser arbitrada pelo juiz. Pessoal, esse dispositivo, na minha visão, ele não é um dispositivo genérico, ele não é um dispositivo geral. Tanto é que ele é um parágrafo do artigo 24A. Ele é um parágrafo do artigo 24A. Então ele está diretamente ligado ao crime novo, ao crime do artigo 24A, descumprimento de medida protetiva. Ele é uma previsão específica para esse crime. Não é uma previsão geral. Então, na minha humilde visão, a corrente defendida pelo professor Sanches, ela deve permanecer. Não houve alteração nesse tema, porque a previsão é específica para um crime. Não é uma previsão geral, tá ok? Mas, professor, por que o legislador quis proibir o delegado de arbitrar fiança nesse crime? Por qual motivo? Afinal de contas, a pena máxima dele são 2 anos. E como todos nós sabemos, o delegado de polícia pode arbitrar fiança, de acordo com o CPP, nos casos de crimes cujas penas máximas não superem 4 anos. Ora, se a pena máxima é 2, eu posso arbitrar com pena máxima até 4, por que o legislador tirou esse crime da atribuição do delegado de polícia? Eu entendo que o legislador pretendeu conferir um rigor maior no combate à violência doméstica. Em muitas comarcas, pessoal, principalmente nas cidades mais distantes das capitais, nos rincões do Brasil, é comum a vítima ficar desamparada. É comum demorar um pouco a decisão sobre o deferimento de protetivas. Então, se já havia uma protetiva contra o agente, significa que ele já aprontou anteriormente. Ele só recebeu a protetiva contra ele porque ele fez alguma coisa para a vítima. Então, notem, ele fez alguma coisa para a vítima, hoje ele descumpre a protetiva, qual que seria o próximo passo? Agredir de novo a vítima, matar a vítima. Então, eu acho que o legislador quis adotar essa cautela, impedindo a fiança em solo policial, porque ele sentiu que o caso está evoluindo para alguma coisa mais grave, impedindo a fiança em solo policial, ele faz com que esse indivíduo fique preso durante algumas horas, durante algum tempo, até a audiência de custódia. E na audiência de custódia, o juiz vai poder avaliar melhor os fatos, se decreta ou não a preventiva. Então eu entendo que o legislador pretendeu agir com cautela para aumentar a proteção da mulher, tá certo? Mas é uma situação complicada, né? Porque é um crime de menor potencial ofensivo, em tese, é um crime cuja pena máxima não supera 4 anos,
é um crime sui generis do ponto de vista conceitual, de infração de menor potencial ofensivo e também do ponto de vista do cabimento de fiança. É uma exceção que com certeza vai despencar nas provas. Vamos prosseguir mais um pouquinho para avaliar outro dispositivo da Lei Maria da Penha. Antes de avançar, vale fazer aqui um breve comentário. Seria muito mais fácil, pessoal, o presidente Temer ter sancionado o dispositivo que permitia ao delegado de polícia conceder medidas protetivas temporariamente. É muito mais fácil para nós, delegados e delegadas. Nós estamos à disposição 24 horas. É fácil para a vítima ter acesso às delegacias. Era muito mais fácil eu conceder protetiva para a vítima e depois de 24 horas o juiz ia julgar se mantinha ou não. Mas, infelizmente, o presidente Temer vetou o dispositivo da lei que permitia a concessão de protetivas pelo delegado. E agora a gente tem que ficar fazendo malabarismo, tem que ficar criando crime, tem que ficar impedindo fiança. É lamentável, infelizmente. Mas vamos prosseguir. Artigo 24A, parágrafo 1º. Esse dispositivo diz que a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Professor, o que isso quer dizer? Essa disposição é bem simples. Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, não importa qual juiz aplicou a protetiva. Não importa se é um juiz da área criminal, não importa se é um juiz da área civil. Aí vocês vão perguntar, mas professor, um juiz da área civil pode decretar protetiva? É plenamente possível. Suponhamos que na comarca não há um juizado de violência doméstica contra a mulher. Se não há um juizado, o juiz da área civil ele pode aplicar protetiva, não há nenhum problema. Muita gente esquece, mas na própria Lei Maria da Penha, uma das medidas protetivas para a mulher é alimentos, são os alimentos provisórios. Uma medida protetiva que tem caráter civil. Então, se o juiz civil concedeu alimentos para a mulher como medida protetiva e se o agressor, o ex-companheiro, não cumpre essa medida protetiva, é cabível a aplicação do novo crime. Entenderam? E olha o detalhe. O STJ tem julgado nesse sentido. Se a vítima quiser, ela pode ingressar judicialmente para pedir protetiva por meio de ação civil. A protetiva, pessoal, ela não depende da existência de um inquérito policial. Ela não depende da existência de um processo penal. Para o STJ, a protetiva ela tem um caráter autônomo, porque ela busca a tutela efetiva da mulher. Jurisprudência do STJ. Não deixem de anotar, porque isso cai bastante. Outra questão também recente, julgada pelo STJ, que tem ligação com essa matéria, é a seguinte. Professor, e se a vítima não quer representar? E se ela não quer representar? Cabe aplicação de protetiva nessa situação? A vítima vai no meu plantão, faz boletim de ocorrência por ameaça, mas diz que não quer representar. Ô doutor, eu só quero o BO para dar um susto no meu companheiro. Não quero representar, mas quero protetiva. Cabe ou não cabe a protetiva? O STJ já decidiu que a protetiva não depende de representação da mulher, porque ela tem caráter autônomo. Ela não depende de inquérito, de processo penal, de processo civil. Então, anotem isso porque já caiu em muitos concursos. O deferimento de medida protetiva não depende de representação da vítima. Professor, e se após algum tempo a punibilidade do delito é extinta?
A vítima recebeu a protetiva, não representou e o crime foi absorvido, foi abrangido pela decadência. Extinção da punibilidade. A protetiva pode continuar vigorando após a extinção da punibilidade? Olha que questão interessante, para a gente verticalizar bem o conhecimento. O STJ tem julgado recente dizendo que a extinção da punibilidade não impede a continuidade da protetiva, tá? Questões fresquinhas para vocês, para a gente sair do arroz com feijão, para vocês passarem o trator. Tem que mergulhar fundo, de cabeça. Ficar falando beabá, o óbvio que todo mundo fala, não resolve nada. Comecem a usar esse mantra para vocês, pessoal. O que todo mundo sabe não faz a diferença na prova. O que todo mundo sabe é obrigação sua saber. Agora, o que pouca gente sabe, isso sim vai fazer a diferença na tua prova. Isso sim vai dar um plus na tua prova. Comecem a trabalhar com esse mantra, tá ok? Por isso que eu tento sempre trazer coisas novas para vocês, um conhecimento verticalizado. Professores que ensinam o que todo mundo ensina não vão ajudar muito seus alunos. Por isso que esse mantra eu aplicava como estudante e aplico também como professor, tá certo? Então vamos prosseguir para avaliar o último dispositivo da lei nova. Vamos lá. O artigo 24A, parágrafo 3º da Lei Maria da Penha, que foi inserido pela lei nova, ele diz: o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Notem, esse dispositivo foi feito por causa da jurisprudência do STJ. O que o legislador quer dizer aqui, em outras palavras? Ele quer dizer o seguinte: olha, juiz, olha, delegado, olha, promotor, o fato de existir um crime novo para o descumprimento da protetiva não impede a prisão preventiva. Eu posso acumular. O agente pode responder pelo crime e pode ficar preso preventivamente se existir essa necessidade. Tá ok? Então, uma coisa não exclui a outra. Lembram que nós conversamos? A preventiva, pessoal, não é uma sanção, mas um dispositivo que não é técnico, mas um dispositivo legal que pecou pela falta de técnica. Mas o importante é vocês terem essa consciência, tá? A caracterização do novo crime não impede a aplicação de sanções, prisão preventiva, multa, etc. Tá certo? Conseguiram acompanhar? Estão conseguindo acompanhar a live? Nossa, até agora, vídeos ao vivo mais relevantes do Instagram, hein? Que legal! Quase 1 hora de live, o tempo passou voando e até agora tá com o selinho aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, maravilha. Fechou. Então, vamos começar agora a falar sobre a segunda lei. Vamos falar sobre a segunda lei. Lei 13.642 de 2018. A 13.642 de 2018, ela trouxe uma nova atribuição para a Polícia Federal. A nova atribuição da Polícia Federal. Polícia Federal, pessoal, como vocês sabem, ela é uma polícia judiciária, ela é uma polícia investigativa. A Polícia Federal, ela está com as suas atribuições elencadas lá no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lá estão as atribuições da Polícia Federal. Lá no inciso 1º do artigo 144, parágrafo 1º, consta que cabe à Polícia Federal
apurar infrações com repercussão interestaduais ou internacional, que exigem repressão uniforme. Para disciplinar esse dispositivo, o legislador criou a Lei 10.446/2002, 10446 de 2002. Essa lei, ela regulamenta, ela diz quais crimes que estão ligados à repercussão interestadual, à repercussão internacional. Ela traz o sequestro com motivação política, ela traz o crime de cartel, ela traz roubos, furtos contra agências bancárias, ela traz uma série de crimes. Por isso que é importante ler, principalmente quem quer prestar para a Polícia Federal. Leitura obrigatória. Tem que saber todos esses crimes da Lei 10.446. A Lei 13.642, publicada hoje, ela alterou a Lei 10.446 de 2002 para acrescentar mais um inciso nela, o inciso 7º. Nesse inciso novo da Lei 10.446, consta que cabe à Polícia Federal investigar, eu vou ler para vocês, quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam ódio ou a aversão às mulheres. Essa é a nova atribuição investigativa da Polícia Federal. No dicionário, misoginia significa aversão às mulheres. Ódio contra as mulheres, isso é misoginia. Notem que o inciso novo da Lei 10.446, ele traz o conceito de conteúdo misógino. Eu não preciso recorrer ao dicionário. Eu só comentei com vocês a título de conhecimento, porque o legislador ele traz o conteúdo misógino, que é aquele que propaga ódio ou a aversão às mulheres. Isso é conteúdo misógino. O que vocês precisam saber, pessoal, que é importantíssimo? Esse inciso 7º, ele traz a expressão quaisquer crimes. No primeiro momento, a gente pode pensar que é qualquer crime, mas não é qualquer crime. Para o crime se encaixar no inciso 7º, ele deve observar três requisitos. Primeiro requisito, para o crime se encaixar no inciso 7º, na nova atribuição da Polícia Federal. O primeiro requisito é que esse crime tenha repercussão interestadual ou internacional, que exige repressão uniforme. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a execução desse crime tem que ser pela internet. E terceiro requisito, esse conteúdo misógino, tá ok? Ele deve estar presente no material divulgado. Então, 3 requisitos. Repercussão estadual ou internacional, que exige repressão uniforme, execução pela internet e presença de conteúdo misógino, que é aquele que apresenta aversão às mulheres, ódio. Havendo esses 3 requisitos, o crime se encaixa no inciso 7º e a Polícia Federal pode investigar ele. Tá ok? Então não é qualquer crime. Ele tem que preencher esses requisitos. Professor, dá um exemplo para mim de crime que se encaixa nesse dispositivo. Cito para vocês como exemplo o seguinte. Imagine o sujeito, o indivíduo, que começa a divulgar mensagens incitando
a prática de estupro, crime de incitação ao estupro. Ele começa a divulgar nas redes sociais, nos sites, incentivando a prática de estupro contra as mulheres. Na minha visão, nesse caso hipotético, estão presentes os 3 requisitos. Começa a acontecer uma comoção no Brasil, os efeitos começam a se difundir nas redes sociais, comoção social, repercussão social, interestadual, houve uso da internet, houve conteúdo misógino, porque quem incentiva, quem incita a prática de estupro é porque tem aversão às mulheres, é porque tem ódio em relação às mulheres. É um frustrado, um fracassado, um covarde. Então, esse exemplo ajuda vocês a entenderem os requisitos. Outro detalhe importante. Professor, essa lei, a 10.446 de 2002, ela impede a Polícia Civil de investigar os crimes que estão nela? Impede ou não impede? O que vocês acham, pessoal? A 10.446 de 2002, ela elenca esses crimes que devem ser investigados pela PF. Isso significa que a Polícia Civil não pode investigar esses crimes? Qual que é a opinião de vocês em relação a esse problema? Impede ou não impede? Impede ou não impede? Como que fica? Há julgados no sentido de que não há empecilho para que uma polícia investigue crime que é da atribuição da outra. Há jurisprudência nesse sentido. A segurança pública ela é exercida por várias polícias judiciárias, portanto não há nenhum problema, nenhum empecilho em uma polícia investigar crime que é da atribuição da outra. Há jurisprudência nesse sentido. Tá ok? Bom, o que vai acontecer aqui agora é o seguinte, ó. Daqui a pouco, daqui 5 minutos, essa live vai completar 1 hora. E aí o sistema vai cair. Instagram, infelizmente, é assim. Completou 1 hora, o sistema cai. Tá? O pessoal do Periscope aqui está acompanhando ou travou aí? Vocês estão conseguindo ver direitinho pelo Instagram? Pessoal do Facebook, pessoal do Periscope. A conexão tá boa? Falhou alguma vez ou não? Tá tudo certo? Tá bom? Pessoal do Facebook, manda um feedback aí também. Pessoal do Insta. Conexão tá boa? Tá boa? Não tá cortando nada, né? Tá perfeita? Ah, então maravilha. Acho que algumas pessoas só que não estão conseguindo assistir direito, mas eles são problemas pontuais, né? Então tá. Ó, qual que é a minha proposta para vocês? Minha proposta é a seguinte. Falta ainda uns 5, 10 minutinhos de conteúdo. Conteúdo importantíssimo que envolve WhatsApp, Facebook, Skype. Vai bombar nas provas. Eu tenho que passar para vocês. Então, para não encurtar a live, para cumprir o meu cronograma, eu faço a seguinte proposta. Eu vou encerrar essa live e vou começar outra, tá bom? Para o sistema não cortar, para não interromper. Então eu vou cortar aqui, vou interromper agora. Logo em seguida eu já abro para a gente terminar o conteúdo. Que eu preciso passar para vocês alguns julgados importantíssimos. Vamos fechar assim então? Finalizo aqui agora e logo em seguida já abro, tá bom? Para a gente continuar a nossa aula. Maravilha? Então, até daqui a pouco. Obrigado, valeu. Vamos passar o trator. E só lembrando, ó, quem não me segue ainda, sigam lá no Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube. Em todas essas redes eu estou como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. E no Facebook como Delegado Thiago. Vou fechar aqui e já volto, hein? Espero vocês. Valeu!